Ministro Flávio Dino aciona o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, quando para se explicar sobre emendas de comissão na tentativa de pressioná-lo sobre a anistia. Vamos entender melhor com a repórter Sara Pérez. Com uma Suprema Corte cada vez mais política, fica difícil falar em harmonia entre os poderes, não é mesmo? Vamos conversar aqui com a nossa queridíssima Sara Pérez, que está hoje conosco. Seja bem-vinda ao Jornal da Oeste, Sara Pérez. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Muito obrigada. É isso mesmo. Ontem, domingo, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, mandou notificar o líder, Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal aqui na Câmara, Essa notificação, entretanto, Geise, não chegou até o deputado federal. Acabei de falar com ele aqui momentos antes de entrar ao ar, para a gente trazer uma informação quentinha aí para a nossa audiência, Então, apesar de Dino ter mandado notificar o Sóstenes ontem, não foi oficialmente notificado o deputado até este momento aí, 4 da tarde. Mas ali, conversando com o Sóstenes, perguntei o que seria feito diante dessa notificação do Supremo. O parlamentar disse que, ao chegar a notificação, vai conversar aí com seus advogados para poder entender e, claro, responder ao ministro. Flávio Dino, nessa decisão proferida aí no domingo, divulgada aí pela imprensa, inclusive foi como o Sóstenes ficou sabendo, definiu o prazo de 48 horas para que o Sóstenes desse seus esclarecimentos sobre uma declaração relativa às emendas de comissão. A gente mostrou numa entrevista exclusiva na edição 266 da Revista Oeste, que foi ao ar esta semana agora, na sexta-feira, em que o Sóstenes falou os próximos passos do Partido Liberal na Câmara para pressionar Hugo Mota para pautar o PL da anistia. Além de várias medidas, inclusive políticas, em que o deputado citou, por exemplo, a entrada de familiares dos presos do 8 de janeiro, junto a senadores e deputados para fazerem uma greve de fome, a saída chamada Saída Glauber Braga foi cogitada, vai ser discutida hoje no encontro de bancada que ocorre aqui na Câmara dos Deputados às 5 da tarde, mas também vão ser cogitadas outras medidas regimentais. Além da retomada da obstrução a partir dessa semana na Câmara, o deputado citou essa questão aí das emendas de comissão. Como que funcionam essas emendas de comissão? Só para nossa audiência poder entender. Há um acordo no Colégio de Líderes em que foi estabelecido que 70% dos valores repassados às emendas de comissão são definidas aí as distribuições pelo presidente da casa, ou seja, Hugo Mota, ele que define aí como 70% dessas verbas vão ser distribuídas às bancadas dos partidos. O restante, 30%, é definido pelos presidentes de cada comissão. Nessa entrevista que eu fiz com o Sóstenes, que foi ao ar na Revista Oeste, ele explicou que uma das medidas que podem ser tomadas aí depois de uma discussão de bancada, em que inclusive não foi decidida, mas vai ser discutida ainda entre os parlamentares, é a questão das emendas. O que seria isso? Que o Partido Liberal, nas comissões que preside, tomaria conta aí de 100% das verbas das emendas de comissão para distribuir esses valores entre os partidos que apoiam a anistia. O que disse Sóstenes, abre aspas, há 3 comissões que têm emendas com os maiores valores. São elas saúde, seguida por agricultura e turismo, todas presididas pelo PL. Ou seja, seria uma coisa muito extrema, foi até o que Sóstenes disse na entrevista conosco, que seria uma medida extrema, até mesmo uma decisão final, caso todas as demais que fossem decididas pelo partido, se elas não surtissem efeito dentro da casa. Então seria o que ele chamou de morfina para um paciente com câncer, é uma medida extrema e final, quando mais nada funciona ali para aliviar a dor desse paciente, Então, essa foi a fala de Sóstenes. Ele chegou a dizer isso a outros jornais, mas foi dado com exclusividade a nós da Revista Oeste. Depois dessa declaração, o Flávio Dino mandou notificar, então, os Sóstenes para poder explicar toda essa decisão.
A gente segue acompanhando por aqui na Câmara, como disse anteriormente no início do link, o Sóstenes não foi notificado oficialmente, e o prazo aí vale destacar, né? São de 48 horas, ou seja, 2 dias. Vale saber agora se o Dino vai notificá-lo oficialmente aqui, porque geralmente eles estão fazendo até notificação por e-mail aqui pela Câmara dos Deputados. Foi o caso do Marcel Van Hatten, quando ele foi notificado sobre seu discurso na tribuna da Câmara, assim como o Cabo Gilberto também, que é um dos investigados aí. Então, o Sóstenes não foi oficialmente notificado, mas aguarda para tomar a melhor decisão aí para explicar. Mas mais cedo, ontem inclusive, ele já tinha feito uma publicação no seu perfil oficial no X. Ele disse que não vai se render às intimidações do Supremo Tribunal, que um parlamentar ele é eleito pelo povo e pelo povo vai lutar. Então, a gente vai seguindo aí os desdobramentos, Geisiane, qualquer novidade eu te aciono por aqui. Volto com você.